Olá, nós estamos aqui no FutureCon com a TVD, fazendo entrevistas com especialistas da área de tecnologia e de segurança. Eu tenho agora aqui comigo o Cássio Menezes. Tudo bem, Cássio? Tudo bom. O Cássio é CISO da Allianz Seguros, não é isso? Isso. Do grupo, né? Que tem vários braços aí no Brasil, né? E nós estávamos agora juntos num painel bastante interessante aqui no FutureCon, discutindo o avanço da internet das coisas e como a sociedade civil e como as empresas e o próprio governo estão avançando nessa questão da segurança, porque hoje a quantidade de dispositivos é muito grande e todo mundo quer estar conectado, né? Então vamos começar por essa questão. Como é que você vê hoje o engajamento da sociedade civil nessa questão da segurança e da privacidade? Porque a gente está avançando, né, Cássio? Tem agora uma lei específica no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente já tem algumas coisas sendo ditas e faladas lá com o próprio Marco Civil. Então, há uma movimentação no sentido de ter uma legislação que proteja um pouco mais, né, a questão do dado pessoal e também, pelo ponto de vista da segurança, uma lei aí geral também de segurança da informação está sendo orquestrada, né? Você acha que, com tudo isso, tende a sociedade civil a ficar um pouco mais preocupada com segurança e privacidade? Sim, acho que é um passo importante para alavancar essa conscientização da sociedade. Eu acho que, em geral, as pessoas no Brasil não têm muita conscientização e muita preocupação com o tema proteção de dados. Muitas vezes não sabem nem diferenciar o que é um dado pessoal sensível, o que é um dado que poderia ser considerado sensível ou não. Então, no Brasil, a gente tende a avançar um pouco mais e o ser humano, às vezes, é um pouco reativo, né? À medida que vão acontecendo os incidentes, muitas vezes a gente pensa que não vai acontecer com a gente ou na nossa empresa, as pessoas vão se preocupando a reboque disso. Em outras empresas, em outros países mais evoluídos, por exemplo, na Europa, há uma conscientização muito maior com isso. Tanto é que eles têm regulamentações desde 1997. Alguns países têm regulamentações desde 1997 sobre proteção de dados. E a GDPR veio como uma atualização disso e de uma forma a unificar essa regulamentação no continente europeu todo. Então, acho que é importante termos políticas públicas, regulamentações para poder alavancar isso, mas não é o suficiente. A gente tem que fazer essas regulamentações valerem, porque depende muito das empresas e, como você falou, da sociedade civil. Dois grandes pilares que eu diria que essas regulamentações trazem que a gente tem que pensar: a transparência, né, e o equilíbrio entre as forças aí do titular do dado e das empresas, que muitas empresas coletam e tratam dados de uma forma que hoje vai ser considerada ilegal. Pois é, usando exatamente essa questão que você colocou, né, da forma como as empresas hoje coletam os dados e da forma como a sociedade disponibiliza esses dados sem tanta preocupação, você acredita que alguns processos, a partir da lei, devem mudar, né? Quer dizer, não só aos poucos a sociedade civil terá maior conscientização em relação à privacidade de seus dados, como também as empresas vão rever alguns processos de coleta e tratamento de dados dentro das organizações, né? Com certeza. Eu acho que a gente passa a ter uma responsabilidade muito grande em dar essa transparência ao titular do dado, em demonstrar o cuidado que nós temos com esses dados, o que nós fazemos. Em muitos casos é preciso coletar um consentimento para isso. Em alguns outros casos nem precisa de consentimento, porque existem outras bases legais. Mas o que é importante é que essa responsabilidade da transparência nos traz um trabalho muito grande que não é trivial. Sim. Que é tentar aprimorar controles de segurança, controles de proteção de dados que viabilizem a privacidade do dado do titular. Outra coisa, Cássio, você citou a GDPR, né, que é uma lei. Obviamente, ela foi implementada numa região muito mais com uma cultura de segurança e de privacidade de dados diferente da cultura brasileira, mas vocês, como uma organização, né, alemã, vocês já vinham trabalhando com essa cultura. Certo. O quanto você acha, né, de diferente quando você traz uma cultura e uma lei como essa aqui para o Brasil e quando você agora tem uma lei específica brasileira? Você acha que essa questão cultural aí de adaptação também ela é um grande desafio para as empresas brasileiras, independente? Acho que é um grande desafio, sim. A gente, como você falou, a gente é parte de um grupo alemão. Na Europa eles estão muito mais conscientizados com essa questão. Por conta disso, nós já tínhamos um processo focado em proteção de dados e desde 2015 nós iniciamos um programa de proteção de dados, até por conta da GDPR que vinha
iria ficar vigente em esse ano, né? Isso. Então a gente teve que fazer um programa todo de proteção de dados e um dos grandes desafios foi realmente lidar com a cultura do público brasileiro, internamente falando. Porque, por mais que sejamos uma empresa multinacional, de um grupo alemão, no Brasil nós não estamos tão acostumados com essa questão da proteção de dados. Exatamente, essa conscientização, exato. né? E aí, então, no início foi meio difícil, mas a gente teve muito apoio do pessoal de fora, que já estava acostumado com isso. E um dos grandes pontos foi tentar começar por mapear todo o fluxo de dados em todos os processos de negócio. Perfeito. E não de trás para frente, como a gente vê muita gente comentando de tentar implementar controles de criptografia de banco de dados, e controles de vazamento de informações, enfim. Eu acho que isso vai acabar vindo depois. O importante é entender em cada processo de negócio como que se dá esse fluxo de dados e aí eu entender se esse fluxo de dados, se esse tratamento, se esse processamento de dados, se o armazenamento de dados ele é legal. Em qual base legal ele está se encaixando. E se não for, como eu posso transformar isso em algo legítimo, né? E aí eu vou ter que analisar, lógico, com consultoria jurídica, com consultoria técnica também, que tipo de controle eu preciso fazer, seja ele legal, seja ele administrativo, seja ele um controle técnico, para poder encaixar aquela coleta de dados em algo que eu possa continuar fazendo. Quer dizer que, na verdade, uma das dicas que o Cássio está dando aqui para a gente é que começar essa caminhada, né, e vai ter que ser um pouco curta, porque são 18 meses, né, mas depois com certeza será longa, tentando entender qual o ciclo, né, desse dado dentro da sua organização. Acho que esse é um primeiro caminho importante para deixar para o nosso público como uma dica, né, Cássio? Perfeito, essa dica ela é fundamental. Começar por mapear o fluxo de dados nos processos de negócio. Perfeito. E um ponto muito importante é envolver toda a organização. Não é um projeto de TI, não é um projeto de segurança da informação, não é um projeto de compliance, é um projeto de todos. Então esse tema tem que estar na pauta do board, porque vai envolver todos os processos de negócio. Um terceiro ponto que eu diria é ajustar os processos de gestão de incidentes e gestão de crises. Tá. Por conta da responsabilidade que a gente tem de ter transparência. E reportar, né? E tudo isso, a né? um tempo adequado. Está previsto dentro da lei. Isso. A gente precisa ter um processo de gestão de incidentes e de gestão de crises muito bem alinhado entre todas as áreas. E aí eu já não falo só de incidente de informação lógica, um vazamento de um dado pessoal de um site ou de uma base de dados. Eu falo inclusive de dado pessoal numa informação física. Por Perfeito. exemplo, um caminhão de papel Sim. da empresa XPTO que virou na marginal. Como eu vou reagir a esse incidente porque eu tenho ali dados pessoais naqueles papéis vazando, né? Então, é muito amplo. O espectro é grande, é grande, né? Não é tão trivial e a gente tem pouco tempo aí para se adaptar no caso da lei nacional. Com certeza. Muito obrigada, Cássio. Estamos aqui com Cássio Menezes, aqui fazendo nossas entrevistas especiais durante o FutureCon 2018. Obrigado, Graça. Obrigada. Orchestrating a Brighter World, NEC.